Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para a região sul do Brasil. Durante esse mês de novembro até o momento, como é normal da época do ano, as chuvas têm se intensificado cada vez mais sobre o interior do Brasil e a atuação mais frequente de corredores de umidade tem canalizado as instabilidades mais fortes e a umidade da Amazônia entre o interior da região norte, centro-oeste e também sudeste, enquanto na região sul os episódios de chuva se tornaram mais espaçados. Tem chovido, mas os eventos têm sido mais espaçados e rápidos, por isso os volumes de precipitação em grande parte da região não foram muito expressivos. Podemos observar no segundo mapa, que representa o desvio da precipitação até o dia 20 de novembro, que grande parte da região sul está com déficit de chuvas. Apenas algumas áreas pontuais, aqui em tons de azul, representam regiões que tiveram volumes mais expressivos e acima da média. A umidade no solo ainda está bastante elevada, porque as chuvas, apesar de terem ocorrido de forma mais espaçada, têm ocorrido ainda com regularidade e volumes que garantem umidade no solo acima até de 60%, 70%, algumas áreas mais encharcadas até acima de 80%. Áreas do oeste e norte do estado do Paraná ainda apresentam um nível de água disponível no solo um pouco mais baixo, porque nessas regiões, além de não ter ocorrido uma recuperação total ainda dos níveis de água disponível, também tem ocorrido maiores picos de calor, as temperaturas têm ficado mais elevadas. Agora, nos próximos dias, a chuva volta a ficar espaçada, porque as instabilidades tendem a se concentrar mais sobre a metade norte do Brasil. A expectativa, especialmente até o final de semana, é de maiores períodos de tempo seco, o que também favorece as atividades no campo, especialmente o avanço do plantio do milho primeira safra e da soja. A tendência é que a chuva volte depois do dia 25 de novembro. As instabilidades voltem a se propagar e ganhem mais intensidade até o final do mês. Podemos acompanhar aqui no período de 26 a 30 de novembro que há previsão para chuvas bem significativas aqui nas áreas mais ao sul da América do Sul. As instabilidades mais intensas devem atuar entre o norte da Argentina e o Paraguai e devem adentrar aqui pelo oeste da região sul, favorecendo a ocorrência de chuvas moderadas entre o Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina e principalmente entre áreas mais ao sul e oeste do Paraná. Nessas áreas poderemos ter algumas áreas pontuais aí recebendo volumes até próximos a 100 milímetros. Então, essa chuva da virada do mês deve contribuir para um aumento substancial da umidade no solo e vai amenizar também bastante o calor. Entre o norte e o oeste do Paraná, as chuvas serão um pouco mais isoladas na forma de pancadas e o calor deve seguir mais expressivo. Aqui na previsão pontual podemos acompanhar que na região de Muitos Capões a previsão é para ocorrência de chuvas mais fortes na virada do mês, especialmente aqui entre os dias 29 e 30 de novembro. Tem previsão para um episódio bem forte de chuva e uma queda da temperatura. Depois disso, observamos em dezembro alguns eventos significativos de chuvas, mas mais espaçados, menores volumes, então poderemos ter um dezembro também mais seco do que o normal, mas sem grandes picos de calor. Tem previsão para um pico de calor mais significativo aqui no início de janeiro, mas ainda assim não está previsto até lá um período muito prolongado seco. Esses picos de calor não devem ser muito duradouros. Entre janeiro e fevereiro também observamos um espaçamento das chuvas, mas nada de algo muito espaçado, nada de um período muito prolongado seco. Então, a tendência é que durante o verão as instabilidades se concentrem um pouco mais para a metade norte do Brasil, devido principalmente aos impactos do resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, mesmo não dando origem a um laninha efetivamente, traz esse reflexo de concentrar um pouco mais as instabilidades sobre a metade norte do Brasil e reduzir um pouco as chuvas mais ao sul. Mas, por enquanto, não tem um risco para um evento muito forte de estiagem. Teremos aí risco para algumas janelas de veranico, picos de calor, mas nada muito prolongado. Na região de Toledo, no Paraná, observamos uma regularidade maior, também previsão de chuvas bastante expressivas na virada do mês de novembro para dezembro, que deve trazer aí um impacto bem substancial na umidade no solo, trazer um aumento significativo na água disponível no solo, e depois disso observamos chuvas regulares com moderada intensidade até o mês de fevereiro. Tem alguns picos de calor sendo previstos, mas nada comparado à temporada passada. Não há previsão para um calor tão extremo e ondas de calor tão duradouras como aconteceu no último ano. Esse ano promete ser marcado aí por um verão um pouco mais úmido e com maior regularidade dos eventos de chuva e também menos quente. Esses são os destaques da previsão do tempo para o sul do Brasil. Volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!